Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, pessoas! Hoje, mais uma vez, eu trago relatos para a gente discutir aqui no nosso episódio. E o nosso relato hoje é sobre raça, afeto, neurodiversidade, neurodivergência. Como sempre, eu vou colocar o relato aqui, deixar ele rodando. Depois que acabar, a gente tece alguns comentários. Novamente lembrando, não necessariamente sobre o relato, no sentido de avaliar, de validar o relato, ou de negar, de sugerir que deve ser feito, mas no sentido de inserir esse relato como algo também a ser pensado dentro dos nossos temas. Lembrando, não tem certo e errado quando vocês trazem relatos de vocês aqui, né? Os relatos que vocês trazem são para contribuir com o nosso debate, com a nossa discussão, e óbvio que se vocês trazem alguma pergunta, se vocês trazem algum questionamento, eu vou dar uma olhada, vou pensar como que eu posso responder, mas eu gosto de enfatizar. As respostas são a partir do meu conhecimento, a partir da minha história, da minha vivência, da minha leitura, e não significam que seja uma verdade absoluta e nunca serão. Então é importante ter sempre isso em vista, né? Não levem a minha opinião, o meu olhar, a minha avaliação como algo que, caso aconteça, seja tida como verdadeira ou verdade absoluta. É sempre bom ponderar o que eu falo, o que vocês escutam, o que vocês trazem, e de antemão já quero agradecer a todas as pessoas que têm trazido relatos, estão chegando relatos aqui, eu vou colocando aqui para a gente conversar aos poucos, e a gente vai construindo essa nossa comunidade para pensar sobre relacionamentos, não monogamia, psicologia, gênero, raça, afetos, descolonização de modo geral. Tá bem? Então vamos lá, porque hoje nós temos um relato interessante. Quem nos fala é uma pessoa não binária, usa os pronomes ele, dele ou elo, delo, uma pessoa branca de 28 anos, demi e bissexual e mora no estado do Rio de Janeiro. E Elo nos diz o seguinte: participei da pesquisa sobre relacionamentos interraciais e falei um pouco sobre o que vou falar, mas queria trazer para o espaço de relatos para o podcast e também acho que os pensamentos estão um pouquinho mais organizados agora. Eu sou uma pessoa branca, nunca duvidei disso, mas também nunca entendi o que exatamente isso significava. Cresci em lar espírita e me comprometi muito com a religião até meus 21 anos, mais ou menos. Acreditava muito na ideia de uma certa cegueira racial, afinal o espírito não tem raça. Foi só quando eu me apaixonei e comecei um relacionamento com uma pessoa negra, a qual teve paciência e carinho comigo, que fui sendo atingido com a realidade. Ele questionava algumas coisas, apontava outras, e eu sempre me surpreendia com esse lado da vida que eu nunca parei para pensar. Um dos primeiros exemplos que eu sempre me recordo foi quando passamos por um grupo de meninos negros com uma caixa de som tocando muito alta. Eu comentei com eles, sem deixar os meninos ouvirem, claro, até porque estávamos em uma certa distância, reclamando e implicando, dizendo que era comportamento de homem cis hétero. Ele comentou algo discordando e mais tarde perguntei sobre, ao que ele me explicou a questão de que muitas vezes, para aquelas crianças e adolescentes negros, era a forma mais segura de andar por aquela região da cidade, um conjunto com música alta. Tinha naturalmente o aspecto de socializarem e de se divertirem, mas também tinha uma certa segurança. Aquilo mexeu com a minha cabeça completamente. Começou a virar uma chave importante lá dentro. Aos poucos fui percebendo muitas coisas e para mim foi crucial, mas naturalmente ele ia se cansando cada vez mais, porque por mais que eu me esforçasse para receber bem aqueles, vamos ser sinceros, né, aprendizado, ele se via nessa posição de ter que me explicar as coisas. Ninguém mais ia me explicar. E como ele conviveria comigo sem que eu tivesse essas noções básicas? Eu pesquisava alguma coisa, mas não sabia muito por onde começar. Eu admito que, por mais que eu me importasse muito com o assunto,
não dei a devida importância. Nosso relacionamento também tinha tensões raciais, a quais eu era ainda mais alheio. Com o passar do tempo, ele me falava cada vez menos coisas, dentre as quais lhe incomodavam no geral, e até hoje eu não sei exatamente o conteúdo da enorme maioria do que fazia mal, mas ele sempre dizia que precisava falar comigo. Eu tentei de tudo o que sabia para que tivéssemos essas conversas, mas ele nunca conseguia falar. Foram 4 anos no total, e cada vez estávamos mais distantes até que eu não aguentei mais a sensação do campo minado, porque eu realmente não sabia o que eram as coisas das quais ele tinha mágoa, apesar de tentar adivinhar sem sucesso, e terminei o relacionamento. Lembro de ter sim pesquisado sobre relacionamentos interraciais, porém só encontrava artigos voltados para pessoas racializadas, em geral negras, falando que era desgastante demais e que o ideal era não se relacionar com pessoas brancas, o que eu entendo, faz sentido, mas não trazia nada do que eu visse que pudesse usar na minha situação. Ao mesmo tempo, eu sou autista, mas não sabia na época. Comecei a suspeitar e tentava explicar alguns funcionamentos como ser muito literal e não entender subtexto, mas ele não entendia também e muitas vezes levava certas questões minhas como se eu estivesse sendo sonso, propositalmente ignorante e como se eu não me importasse. De modo algum, eu acho que uma coisa anula a outra, pelo contrário, coexistem. Pessoas brancas autistas também são racistas e eu sei que isso existe em mim, sim, e na época ainda mais. Meu ponto é que, de onde eu partia, eu falhei em muita coisa, fui negligente em vários aspectos, mas também existiu ao mesmo tempo uma limitação. Muitas vezes me pego pensando em como eu poderia ter feito diferente, e hoje com certeza erraria menos que na época, mas a verdade é que eu não acho que para ele a experiência seria muito melhor. Aconteceram muitas coisas na época em que namorávamos. Além disso tudo, ele literalmente salvou minha vida. Num dado período onde eu fiquei sem casa e estava suicida, ele chegou a me abrigar na casa dos pais, onde morava, por 6 meses. Me levava para as entrevistas de emprego, achou uma república segura para eu ficar e me ajudava financeiramente com tudo que podia, além, claro, do apoio emocional. Nosso namoro foi muito turbulento pela nossa imaturidade e por essas intersecções entre nós, ambos não binários, ele negro e eu branco, eu autista e ele não, eu morando sempre no asfalto, entre aspas, mesmo quando em áreas pobres, e ele na favela, ele trabalhou desde criança e eu não, etc. Mas foi a pessoa que eu mais amei e que mais cuidou de mim. E, como eu disse, literalmente salvou minha vida. Foi meu melhor amigo e meu grande amor. Porém, eu duvido que eu tenha tido o mesmo nível de impacto positivo para ele. Não vejo como. Eu não falo isso me lamentando com autopiedade não, apenas constatando. Ele é uma pessoa incrível e merece tudo de melhor. Sempre vai ter um lugar no meu coração. Minha vida não seria a mesma sem conhecê-lo. Na real mesmo, acredito que vou sempre amar ele, independentemente da distância física e emocional entre a gente. Depois dele, eu também estive em outros relacionamentos afetivos sexuais interraciais, além, é claro, de ter amizades muito próximas que são pessoas não brancas. Mas foi ali, com ele, que eu comecei a enxergar as coisas de verdade. Qualquer autopercepção minha enquanto pessoa branca tem uma parte muito grande do literal trabalho dele. Infelizmente, isso também significa que ele se desgastou e muito para que isso acontecesse, e não era papel dele. Eu sou muito grato ao seu trabalho sobre essas questões e ao de outras pessoas racializadas. Obviamente, eu sou a última das propriedades no público-alvo, mas fica meu agradecimento porque, além de me fazer entender melhor essas questões enquanto cidadão, de eu ter mais consciência do que é o privilégio branco no dia a dia, e de como as pessoas racializadas são impactadas na vida prática, também aprendo a me observar mais, a prestar mais atenção não só nas minhas ações, mas nos pensamentos e sentimentos que as produzem. E assim posso pelo menos evitar alguma coisa ruim nas relações interpessoais. Me dá um norte de para onde eu tenho que olhar para perceber o racismo, e meu cérebro autista também agradece por isso.
Espero não ter abordado esse relato de uma maneira tosca. Minha intenção é apenas de compartilhar parte dessa jornada e agradecer imensamente tudo que você já me trouxe, nesse aspecto e em todos os outros. Afinal, todos os temas que você aborda acabam me atravessando de alguma forma. Bom, minha gente, a partir desse relato que Elo trouxe para a gente pensar e aqui falar sobre as coisas, a primeira coisa que eu vou dizer é que isso não é uma novidade na minha fala, muito menos para quem acompanha meus conteúdos, mas para quem está chegando agora, algo que é extremamente importante da gente falar. Numa sociedade como a nossa, brasileira, construída, mantida, estruturada e organizada a partir de critérios racistas e de marcações raciais dos corpos, a raça afeta o afeto. Isso é inegável, isso é incontestável, de que as relações, por melhores que elas possam ser, por mais dinâmicas que elas possam ser, por mais que elas tenham em si muitas e muitas partículas de coisas gostosas, de coisas boas acontecendo, por mais que tenham ali um contato físico interessante, por mais que algumas conversas possam ser agradáveis, e mesmo com todas as possibilidades boas, a raça ainda vai afetar o afeto. E a gente está falando assim de a raça sempre vai afetar o afeto, porque nós estamos partindo de um pressuposto, eu pelo menos estou partindo do pressuposto, de que dentro da nossa sociedade, a condição racial que cada corpo produz e é produzida a partir dali, vai funcionar como uma subjetivação e uma significação desse corpo. Eu sempre recomendo aquele livro maravilhoso de Isildinha Batista que chama A Cor do Inconsciente, a significação do corpo negro, porque ele vai trazer para a perspectiva do corpo negro essa noção de como que ser uma pessoa negra no Brasil, e a gente está falando de Brasil, mas poderia até estender para outros lugares, mas vamos focar aqui, como que ser um corpo negro aqui produz em nós correlatos de como que nós somos líderes na sociedade, como que nosso afeto é produzido na sociedade e como certas coisas, ainda que não sejam nomeadas, elas produzem relações de subjetivação na nossa mente que vai construir a nossa própria identidade. E essa identidade ela pode vir por vários caminhos. Ela pode vir por caminhos, por exemplo, daqueles que vai nos constituir com a baixa autoestima, dependendo do lugar que a gente for criado, com a autoestima, dependendo de como for a relação nossa com a nossa cor. Eu arrisco o palpite que para a maioria das pessoas negras que vivem em situações de vulnerabilidade, que vivem em situações de precariedade e que estão muito tempo ali gastando energia sobre como sobreviver e viver e comer e morar, não sobra tanto tempo para se aplicar na sua identidade, sabe? Na construção pessoal. Só que nem por isso essa identidade deixa de ser construída. E ela vai vendo referenciais de ascensão social, que é uma das buscas na nossa sociedade, vai vendo referencial de gênero, masculinidade, de feminilidade, de não binariedade, vai tendo referenciais na música, referenciais na profissão, que na nossa sociedade ainda é sobrecarregado com referenciais que são brancos. E na hora que a gente olha para esses referenciais brancos e se choca com eles, porque o referencial para onde aponta a ascensão social, aquilo que faz de uma pessoa melhor, uma pessoa onde ela tem um destino traçado pelo colonialismo, né, mas um destino para chegar, faz ela olhar para esse destino, para onde aponta a sociedade, e olhar para o seu corpo, um corpo negro, e não se identificar ali. Não se perceber nesse lugar, não se perceber nessa jogada social. Isso traz um impacto profundo de como que essa pessoa internaliza o que ela é e o que ela gostaria de ser. E esse choque, e às vezes essa ambivalência, e em muitos dos casos, né, essa incompatibilidade, vai criar pessoas que vão estar o tempo todo ali duvidando de si, questionando a si mesmas e questionando o que estão fazendo nesse mundo. Será que eu sou desse mundo? Será que eu existo nesse mundo? E esse jogo de palavras, esse jogo de significados que a gente vai aprendendo, de desejos, de buscas, de ambições, de crescimento, de futuro, mexe com a gente ao ponto da gente, às vezes, se cansar mesmo, de ter que explicar tudo de novo para as pessoas. E às vezes a gente se cansa, não porque
aquela pessoa está nos cansando necessariamente, mas é que se a gente tem que explicar o que nós somos e que o modo como nós vemos o mundo não é o mesmo como a maioria das pessoas vê, principalmente pessoas brancas, e que esse modo tem que ser reiteradamente explicado, a pessoa que perguntar na 100ª vez é como se essa mesma pessoa tivesse perguntado 100. Às vezes a gente já está num grau de esgotamento que nos tira esse lugar, né, de conseguir falar de um jeito tranquilo certos assuntos. E eu sei que tem pessoas que não são negras, que querem aprender, que supostamente querem se engajar e querem sair desse lugar de opressão, mas eu também sei que tem muitas pessoas que até querem, mas não querem pagar o preço por fazer isso. Dito em outras palavras, até querem pensar sobre antirracismo, se é que é possível, né? Até querem pensar sobre como deixar de oprimir tanto e até querem fazer alguma coisa. Só que na hora que vai ter que realmente fazer, vão ver que vai ter um custo. Sair do sistema de privilégios e de vantagens e conforto que esses privilégios e vantagens racistas dão, tem um preço. O mais barato de todos, e começa por ele, é o preço de perder certas vantagens e certos privilégios. Se é que dá para perder privilégios, né? Mas vantagens dá para perder. E aí você começa a perder certas vantagens que eram muito cômodas e começa a vir a cobrança. Seja uma vantagem que você perde, que é a vantagem de não ter que pensar, é a vantagem de não ter que falar sobre os assuntos, não ter que refletir, não ter que tomar cuidado para cada palavra que você vai emitir, que é construída dentro do racismo. Não sou lacaniana, mas Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Estruturado como uma linguagem. Isso quer dizer o quê? Tem sua gramática, tem o seu aprendizado, tem a sua estruturação gramatical dentro da nossa concepção de mundo. As palavras importam, as falas importam, o modo como a gente nomeia o mundo também importa. E se a gente vai nomeando o mundo a partir de como acontece no Brasil desde a sua fundação, porque essas terras não se chamaram Brasil o tempo todo, elas foram chamadas de Brasil. E aí a gente começa a entender nesse Brasil que foi construído sistematicamente pelo genocídio negro e indígena, pelo genocídio de populações periféricas, onde teve uma suposta abolição da escravidão, da escravatura, e a partir daí as coisas não mudaram tanto, porque são povos que ainda estão subjugados, ainda estão colocados às margens da sociedade e ainda são considerados corpos estranhos. E corpos estranhos no movimento colonial deve ser ou assimilado, na melhor das hipóteses, ou o que mais acontece, ele deve ser eliminado. Seja eliminado pelo silêncio e pela invisibilidade, seja eliminado literalmente pela morte dos seus corpos. E isso nós temos um aparelho policial nesse país que funciona o contrário do que ele deveria, né? O Estado oprime e a polícia reprime. E é assim que acontece. A gente tem uma vivência de pessoas negras que se constroem nesse lugar. E a gente tem que explicar o tempo todo, por mais que as pessoas brancas precisam, né, dessas explicações, isso cansa. Realmente, como foi dito, não é papel das pessoas não brancas terem que explicar coisas para as pessoas brancas. Mas também tem o outro lado, né? Como que essas pessoas brancas vão aprender se não forem explicadas? Pesquisando, estudando, olhando isso. E teve uma parte aqui, né, do relato que eu acho interessante, que foi falado que a pessoa se importava, mas que talvez não deu a importância devidamente. Por exemplo, naquela parte em que está no relato em que ele disse: ninguém mais ia me explicar. E como ele conviveria comigo sem que eu tivesse essas noções básicas? Eu pesquisava algumas coisas, mas não sabia muito por onde começar. E admito que por mais que eu importasse muito com o assunto, não dei a devida prioridade. Então, esse é um detalhe. Não adianta só se importar com o assunto, não adianta só entender o assunto e não adianta só questionar-se em relação a isso. Mesmo que você escrevesse livros, mesmo que a pessoa produzisse conteúdo antirracista do lugar de uma pessoa branca, a gente tem aí, por exemplo, Lia Weiner, que produz conteúdo a partir do lugar de uma pessoa branca. O fato dela ter um relacionamento com um homem negro e ter filhos interraciais, relação interraciais, não a torna uma pessoa nem negra e nem dentro da vivência negra, mas enquanto uma pessoa que está habitando esses mundos, torna essa pessoa uma pessoa que, pelo menos, pode ter um contato mais direto com essa vivência, e aí, a partir desse contato, tentar compreender como que da sua parte de pessoa branca,
essa questão opressora acontece? Como que na sua visão de pessoa branca pode questionar a própria branquitude? E é por isso que eu digo, não adianta ler, estudar, escrever, falar, produzir e etc. Não adianta ler, por exemplo, Fanon, Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Sueli Carneiro. Não adianta você separar toda a sua estante de livros e colocar todos os livros de Bell Hooks, todos os livros de Audre Lorde e assim por diante. Angela Davis e companhia. A gente tem que entender, a gente tem que querer entender. Entender é importante, querer entender é essencial. A gente precisa querer entender e colocar isso como prioridade. Eu já falei em uns outros momentos, num vídeo no meu Instagram, e não custa repetir aqui. Letramento racial, letramento de gênero, letramento de classe, anticapacitismo e etc. não são favores, né? São deveres da população. Não é favor uma pessoa que não trata uma outra pessoa como um racismo. Não é favor quem fala os pronomes adequados. Não é favor quem te trata como um ser humano que merece respeito e dignidade. Isso é um dever. As pessoas, né, a gente tem esse costume, eu falo as pessoas, mas está todo mundo inserido nisso. Temos esse costume de achar que é um favor, que achar que a pessoa está sendo descolada e desconstruída por isso, porque a gente está acostumado tanto a um maltrato, tanto a uma invisibilidade, a uma rejeição, a ser considerados corpos que não importam na sociedade, que quando alguém faz algo que deveria ser feito por todo mundo, por todos, a gente acha isso incrível e maravilhoso. Mas não deveríamos nos acostumar com esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento. E eu falo essas coisas porque a gente precisa entender qual é o grau de racismo que afunda a nossa sociedade, né? Não que só afunda, mas que afunda, que produz na nossa sociedade esse complexo de superioridade das pessoas brancas e inferioridade nas pessoas negras, que faz com que pessoas brancas transitem normalmente pela sociedade e vivam as coisas nessa sociedade sem grandes implicações, e mesmo que qualquer pessoa esteja sujeita a sofrimentos, a gente sabe, seja por qualquer preconceito como gordofobia, capacitismo, classe, localização geográfica, número de filhos e deficiência, seja qual for, uma pessoa branca também está sujeita a isso. Mas existe um lugar de transitoriedade, de fluidez social, em que o fato de ser uma pessoa branca, o fato de ser uma pessoa amarela no nosso mundo faz diferença. E eu falo pessoas amarelas porque acho sempre bom lembrar o quanto que pessoas amarelas, sobretudo, mas não exclusivamente, sobretudo nipodescendentes, têm uma fluidez social e tem o que uma amiga minha, Laura Ueno, vai chamar de vantagem amarela, que é esse lugar onde mesmo pessoas amarelas sofrendo racismo no Brasil, sendo tratadas com comportamentos xenofóbicos e uma série de outras coisas, estas pessoas têm essa vantagem. E eu acho até que é uma vantagem inseparável. Porque mesmo sendo pessoas marcadas pela não brancura nessa sociedade, são pessoas não brancas, não necessariamente elas não transitam dentro da própria branquitude e não necessariamente elas não usufruem de vantagens sociais de não serem negras. E o que essas pessoas fazem com isso? Às vezes nada. Às vezes nada no sentido de rever seus comportamentos, rever seus questionamentos sobre o mundo. E eu estou fazendo esse giro, né? A gente fala de pessoas brancas, mas eu acho muito importante de falar de pessoas amarelas, falar de pessoas marrons que são lidas como pessoas brancas no Brasil. E o fato de serem lidas como transforma essas pessoas numa fluidez que, para essas pessoas, assegura certas vantagens. Pessoas que são lidas e compreendidas como brancas no Brasil serão tratadas como brancas no Brasil até que provem o contrário. Até que provem o contrário como? Até que se marquem em lugares onde afirmem de alguma forma que não compactuam com a branquitude, seja pela sua religião, religiosidade, seja pelas suas vestes culturais, seja pelo seu enfrentamento ao racismo. Mas pessoas que são lidas como pessoas brancas no Brasil são pessoas que vão ser recebidas como pessoas brancas no Brasil. Não importa muito a intenção de quem escreveu um livro, se ninguém souber qual foi essa intenção, mas se gostarem do que foi escrito. As pessoas vão entender depois se descobrirem qual foi a intenção de quem escreveu, mas se gostarem do que está escrito, é essa leitura que vai colocar esse livro na estante, que vai
vai expor, que vai vender, que vai apresentar. E isso é importante a gente falar. Embora pessoas amarelas não sejam entendidas pela branquitude como pessoas brancas, elas se afastam tanto do que é uma pessoa negra, seja na estética, seja no próprio comportamento, que elas são assimiladas pela branquitude ao ponto de, na Alemanha nazistas, serem chamadas de arianos honorários, porque eram pessoas que não eram negras, mas também não eram brancas, mas serviam como pelo menos mão de obra. Aqui no Brasil, a gente tem a mesma situação, onde essas pessoas acabam fluindo socialmente, mesmo que se engajem nas lutas, elas têm uma coisinha que assemelha-se muito às pessoas brancas, e se não for igual. E depende às vezes, né? Porque às vezes a pessoa branca ainda é mais engajada do que a pessoa amarela, na maioria dos casos, que é poder desistir. Tem pessoas que podem desistir e podem cansar, podem desistir de falar sobre raça e racismo na relação, podem desistir de falar sobre raça e racismo na família, na sociedade, nas redes sociais, onde for, porque, eu cansei. Tem que ser tudo devagar no meu tempo, porque tem que dar meu tempo de respirar. O tempo de todo mundo é diferente, isso é um fato. Mas são pessoas que se engajam tão pouco, mas tão pouco, que às vezes é como se não fizessem nada. E até pessoas brancas, em alguns casos, se engajam mais do que pessoas amarelas em situações. E eu sei que proporcionalmente temos muito mais pessoas brancas, só que isso não deveria ser uma desculpa para não ter um engajamento. E eu estou trazendo pessoas amarelas para cá porque eu acho que é uma vantagem tão grande para a branquitude, quando o grupo de pessoas não brancas se assimilam, se associam, mesmo que seja no comportamento, e em vez de ser na fala, às vezes a pessoa até tem vontade de fazer, até fala, até apoia algumas coisas, mas ela não se movimenta. E se ela não se movimenta, ela patrocina o racismo. E é só isso. Um sistema genocida precisa de pessoas que ou façam ele se movimentar ou não atrapalhem. É isso que ele precisa para continuar matando os corpos. E pessoas brancas, pessoas amarelas que vão olhar para esse lugar, nesse lugar de poder viver a fluidez social e desistir quando quiser, vão ser pessoas que não vão ir até o fim, que não vão falar sobre si, não vão falar sobre raça, não vão falar sobre nada, porque cansa, e cansa mesmo. E é tão pesado esse tipo de coisa que aí eu preciso convidar Fanon para nossa conversa. Eu preciso chamar Fanon, no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, para a gente entender um pouquinho do que é, por exemplo, o que vai ser chamado de inferioridade. E é uma coisa assim tão grande, um caminho percorrido tão grande dentro desse complexo de inferioridade, que, por um lado, a pessoa branca que não quer militar, que não quer fazer nada sobre o sistema e, portanto, apoia o próprio sistema, ela pode desistir, parar, ela vai continuar sendo uma pessoa branca, fluindo socialmente, tendo vantagens e privilégios, e ela vai continuar a sua carreira na vida. A pessoa marrom com passabilidade branca, entendida como branca, caso ela não prove o contrário para a sociedade, caso ela não se revele e não se revolte contra o racismo, ela vai continuar entrando e habitando esse lugar da branquitude e nada vai afetar na sua vida diretamente. E na pessoa amarela, se ela não questiona também esse suposto mito da minoria modelo, porque parece que, em grande parte, as pessoas amarelas estão começando a tirar a palavra mito da minoria modelo e estão começando a assumir para si, sobretudo pessoas nipodescendentes, assumir para si a ideia de minoria modelo, em vez de rejeitar esse mito, em vez de rejeitar essa titulação e enfrentar o racismo com todas as suas forças. E pessoas amarelas não são brancas, não são entendidas como brancas, embora sejam assimiladas, e precisam questionar isso. Precisam questionar o sistema, precisam olhar para essa regra social que nivela as pessoas como pessoas racializadas. Todas são racializadas, inclusive as brancas, mas que separa o mundo entre brancos e não brancos. É se posicionar no seu lugar de combate e lembrar, não dá tempo da gente ficar brincando. A gente precisa entender essa luta. Todo mundo cansa, todo mundo tem um momento de baixa, mas parar para sempre é uma questão complexa, que eu não sei até que ponto pode, quem é que pode fazer isso. E aí, eu quero ler então um trecho que está no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu tenho aqui a edição da Edufba de 2008, está na página 95. E Fanon abre da seguinte forma: quando um preto me conta o seguinte sonho: caminho há muito tempo, estou muito cansado, tenho a impressão de que algo me espera. Ultrapasso as barreiras e os muros, chegam à sala vazia, atrás de uma porta ouço um barulho.
Hesito antes de entrar. Enfim, tomo uma decisão e entro. Há nessa segunda sala alguns brancos. Constato que eu também sou branco. Quando tento compreender este sonho, analisá-lo, sabendo que este amigo tem dificuldades de se desenvolver, concluo que este sonho realiza um desejo inconsciente. Mas fora do meu laboratório de psicanalista, quando tiver de integrar minhas conclusões ao contexto do mundo, eu direi: 1. Meu paciente sofre de um complexo de inferioridade. Sua estrutura psíquica corre o risco de se desmantelar. É preciso protegê-lo e, pouco a pouco, libertá-lo desse inconsciente. 2. Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade. Em uma sociedade cuja consistência depende da manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça. É na medida exata em que esta sociedade lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica. Surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança de estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante desse dilema: branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir, ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa da sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a manter as distâncias. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isso é, as estruturas sociais. E esse trecho que eu li, ele poderia facilmente ser interpretado, lido e pensado também em relação a outras pessoas racializadas não brancas. Poderia também ser pensado por pessoas marrons, por pessoas amarelas, que podem muito bem estar nessa ambivalência, né? Nesse caminho a ser seguido, que é embranquecer ou desaparecer. Nas palavras de Fanon, branquear ou desaparecer. Porque são caminhos que a gente faz que de uma forma ou de outra vai ter um desaparecimento. Então, pessoas que ainda se veem como pessoas brancas, mesmo não sendo, por exemplo, pessoas amarelas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas marrons, são pessoas que estão nesse dilema, né, de branquear-se, que é o embranquecimento, ou desaparecer. E a gente precisa, como foi dito aqui em Fanon, entender a origem disso, entender as estruturas que sustentam esse lugar, as estruturas que mobilizam a nossa noção de ser humano, a nossa noção de pessoa na sociedade, de desejo, de inclusão, de pertencimento, de existência. É nesse lugar próprio da nossa vida, é nesse lugar próprio da nossa habitação enquanto pessoas que esse complexo de inferioridade acontece. E por que ele acontece? Porque a sociedade onde a gente vive mantém esse complexo. Ela permite que isso possa acontecer. Ela autoriza com ferramentas, ela autoriza com dinâmicas, com tecnologias, várias formas da gente continuar sustentando o sistema imaginário que a gente vive, e esse complexo de inferioridade é produzido pela branquitude, pela cis-hétero-branquitude. A gente tem que se questionar a respeito. E esse relato que a gente trouxe, que foi lido aqui, que a gente escutou, é para a gente pensar, né, como tem um desafio colocado quando a gente está falando de relação, seja ela afetivo-sexual ou não. Como tem esse desafio quando a gente choca dois mundos distintos, dois mundos separados, dois mundos muito grandes nessa produção da vida, nessa produção do desejo, na produção do gosto. Esses relatos, esses relacionamentos, essas maneiras da gente lidar com o outro, com a outra pessoa, só é possível quando a gente consegue entender, primeiro, de onde que a gente fala,
isso é importante, de onde nós estamos anunciando a nossa voz, de onde nós estamos falando o que nós pensamos, porque aí a gente sabe se a gente está falando desse lugar privilegiado ou não. O que a gente pode fazer na tendência mais comum é assumir que todas as pessoas são iguais, assumir que todas as pessoas têm uma vivência parecida, como até foi colocado no relato, né? Quando a pessoa comenta que praticava bastante o espiritismo e que os espíritos não têm cor, não têm raça, talvez não tenham nem gênero. Então a gente olha para isso, a gente pensa nesse mundo, nesse lugar ideal de construção subjetiva, de construção do ser, quando a gente descola os seres humanos de cores, de gênero, de sexo, de raça, de qualquer coisa, a gente está dizendo que esse ser humano é universal, que esse ser humano é hegemônico. E o único ser humano hegemônico e universal que a gente conhece é o branco. Não que ele seja nenhum símbolo de superioridade e de humanidade, mas ele se coloca como tal e não apenas vende, mas impõe as suas tecnologias para que outras pessoas assumam isso para si mesmas, para que outras pessoas assumam isso dentro do seu lugar de existência, dentro do seu lugar de fazer saber, dentro do seu lugar de desejo. E como que a gente vai pensar relacionamentos, como que a gente vai pensar convivência entre pessoas, se a gente não pensa primeiro onde está a nossa capacidade de perceber a diferença e onde que está a nossa possibilidade, quais são as ferramentas que a gente tem ao nosso redor e ao nosso favor para desconstruir o racismo na sociedade. É um passo lento, gradual, que vai ter que ser feito todos os dias. Quem quer fazer só por gracinha, quem quer fazer só para conquistar o afeto de alguém, quem quer fazer apenas para ter visibilidade, eu garanto, vai cansar. Vai ter um cansaço, vai ter uma tristeza, vai ter um lugar de bastante angústia. O enfrentamento ao racismo não é para ser feito por pessoas que estão cansadas e no primeiro cansaço param. O enfrentamento ao racismo, infelizmente, ainda é uma coisa que exige dedicação, atividade e exige um enfrentamento prático, não apenas no plano das ideias. Porém, o racismo também, ele atua no enfraquecimento, ele atua no esgotamento e quanto mais ele consegue esgotar e fazer as pessoas cansarem disso, melhor para ele, melhor para o racismo e melhor para a branquitude e melhor para quem usufrui das vantagens de poder se assimilar e transitar na branquitude, mesmo não pertencendo a ela. A gente olha para esses contextos e a gente precisa pensar como que eu posso ser antirracista sem produzir o racismo sobre pessoas? Como que eu posso lidar com as nossas relações? Como é que eu posso lidar com esse contexto, compreendendo o lugar de onde está partindo? O lugar de pessoa branca, como foi dito, né? É uma pessoa neurodivergente, mas nem por isso o racismo não vai acontecer, porque as coisas não necessariamente se cancelam conforme a pessoa tem mais marcadores sociais da diferença. Uma pessoa trans pode ser racista, uma pessoa trans pode reproduzir machismo, pode reproduzir uma cis-heteronormatividade, porque o sistema colonial, ele não está muito olhando para quais corpos ele passa. Ele pode ser reproduzido por qualquer corpo neste mundo. O colonialismo funciona porque ele entra na subjetividade, ele invade, ele se enraiza na subjetividade de qualquer pessoa, independente do corpo, independente da raça, do gênero, da sexualidade, qualquer marcação. Ele entra, se enraiza e passa a reproduzir os seus frutos a partir daí. A grande diferença é que apenas para alguns corpos essa produção, esse enraizamento dá uma vantagem e um privilégio. Para todos os corpos que não dá vantagem nem privilégio, ele vai matar esse corpo, vai acabar com esse corpo, vai destruir as possibilidades de vida, de afeto e de desejo. Então, quando a gente olha os efeitos do colonialismo, é o que a gente vê nesse relato de Fanon, por exemplo, que vai ter uma tentativa de embranquecimento tão grande, mas tão grande, que a pessoa vai até sonhar com isso, porque sonhando com isso, ela está realizando esse prazer inconsciente. Ela está realizando esse prazer inconsciente de quê? De se tornar uma pessoa branca, já que na materialidade ela nunca será uma pessoa branca. É extremamente importante a gente olhar para isso.
E pessoas brancas realizam esses prazeres coloniais vivendo, existindo enquanto pessoas brancas. O único jeito de rever isso é rever também as vantagens sociais. Mas aí eu repito, é um trabalho, é uma coisa, é um custo rejeitar essas vantagens e esses privilégios sociais que o próprio sistema colonial impõe, que muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas recuam, muitas pessoas param no meio do caminho e desanimam e desistem. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa compreender esse procedimento que é feito a partir do colonialismo, para que a gente possa realmente começar de um modo implicado. A gente tem que se implicar, se aplicar sobre a cena para realmente combater. Eu fico contente de ver no relato que a pessoa, pelo que conta, tem aprendido com essa situação. Eu entendo profundamente o caso da outra pessoa negra que não teve condição de ficar explicando. Quando fala campo minado, não sei se o sentido foi no sentido de pisar em ovos, mas quem está sofrendo com esse tipo de coisa também é essa pessoa negra, né? Se tá difícil para a pessoa ficar nesse suposto campo minado, imagine para a pessoa negra que tem que estar o tempo todo prestando atenção no mundo, em tudo que acontece no mundo, e dentro da sua relação afetiva, dentro do seu lugar de afeto, desejo, onde seria um lugar de paz, de conforto e tranquilidade, ela precisar ficar ali alerta o tempo todo a sinais que podem aparecer ali dentro de um racismo, ou sinais de uma coisa que ela vai ter que explicar, de algo que faz mal, e isso cansa mesmo. Às vezes a gente simplesmente não dá mais conta. Eu, agora falando assim da minha pessoa, né, eu me vejo em muitos lugares em que eu tenho essa questão. Eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa trans nesse nosso mundo cis, heteronormativo e racista, e aí eu fico olhando como que minhas relações acontecem. Se eu tiver uma relação que eu tenho que explicar muita coisa sobre raça e racismo, mesmo que eu saiba que ninguém nasce pronto para nada, as pessoas vão aprendendo, eu fico olhando e falo, eu não quero mais ocupar esse lugar. Eu sei que tem pessoas que não vão se importar muito com isso, que não vão se importar em fazer isso acontecer, e vão explicar e vão colocar tudo direitinho ali na sua vivência, e tem pessoas que já estão cansadas, e eu já estou também. Eu produzo conteúdos no meu blog, tenho livros, eu produzo conteúdo no meu podcast, eu produzo conteúdo no meu Instagram, eu produzo conteúdo dando cursos, dando aulas, dando palestras, fazendo um monte de coisa que é uma maneira, né, e no meu próprio doutorado também, que é uma maneira da gente produzir um saber no mundo e eu falar dos meus incômodos também. Porque não deixam de ser coisas que me atravessam. E além de fazer todo esse trabalho epistemológico, todo esse trabalho de desconstrução antirracista, trazer toda uma estruturação teórica, epistemológica, mas também prática, sobre todas as mazelas que acontecem no mundo e que também me afetam, e depois de tudo isso, eu ainda ter que explicar dentro da relação com quem eu me relaciono, é muito cansativo. Não que chegue um ponto da minha vida que eu só paro de pensar e pronto, a vida segue. Mas chega um ponto da minha vida que eu quero também alguém que me entenda. Eu quero alguém que também me compreenda do lugar que eu sou. Pessoas brancas e às vezes pessoas amarelas, pessoas não negras, que têm uma passabilidade ou uma assimilação social, que não precisam o tempo todo ficar pensando sobre quem é, ou que inclusive aprendeu a se silenciar como uma maneira de se proteger, para pessoas assim, sobretudo pessoas brancas, que conseguem olhar para o mundo e ver o mundo que fala de si, conseguem se transitar, né, no mundo, viver a sociedade onde na família ela tem um tratamento enquanto ser humano, fora da família, que é a sociedade, ela tem um tratamento como ser humano, e nesse vai e vem, nessa existência, ela consegue ser quem ela é, e a sociedade sabe sobre ela porque só fala de si, só fala da branquitude, só fala da sua história. Para essa pessoa é fácil conviver sem trazer tanto à tona, tanto nas pautas, a sua existência, as suas dores, os seus desejos, os seus medos, as suas vontades. Para uma pessoa negra, para uma pessoa racializada que se entende pessoa racializada não branca nesse mundo, para uma pessoa que ela se entende implicada em como que o racismo coloca sobre ela pesos e coloca medidas diferentes e coloca dificuldades,
esta pessoa que tem consciência racial muito mais do que uma identidade racial, essa pessoa ela vai querer que seja percebida enquanto uma pessoa racializada, não branca. Essa pessoa vai perceber que não está transitando da mesma forma que todo mundo. Ela vai exigir compreensão, ela vai exigir que seja percebida nesse lugar e que não cabe a ela ter que ficar explicando tanto. Tem pessoas, como eu disse, que vão até explicar, tem pessoas que não vão. Eu já falo, por exemplo, já expliquei muito. Hoje eu quero poder ser, eu quero poder existir. E é muito cansativo o tempo todo ficar dizendo para a pessoa, olha, isso foi racista, olha, isso foi transfóbico, mesmo que a pessoa diga, ai, foi sem querer. E esse é um outro ponto, às vezes não é sobre entender e pedir desculpas, às vezes não é sobre se desculpar em relação a um ato, às vezes é mais sobre olhar como não fazer isso acontecer de novo. A não repetição é 1000 vezes melhor do que um pedido de desculpas. O pedido de desculpas pode até entrar como uma questão momentânea de reconhecimento do seu lugar, da sua falha, do seu racismo, transfobia, gordofobia e etc. Mas se não vier acompanhado de mudança, esse pedido de desculpas ele é muito pior do que a não existência desse pedido. A mudança do comportamento é o que faz esse pedido de desculpas ter sentido algum. Se a gente não muda o comportamento e espera que sempre a pessoa racializada, não branca, principalmente a pessoa negra, tenha que explicar, que a pessoa trans tenha que explicar questões, aí a gente está favorecendo o sistema. E por que eu falo isso? Porque quando se espera demasiadamente que as pessoas negras, por exemplo, tenham que se explicar, que as pessoas não brancas tenham que se explicar o tempo todo, a gente está enfraquecendo essa pessoa. Por todos esses motivos que eu falei. A pessoa tem toda uma pressão social e no seu núcleo de afeto ainda tem que falar isso, ela cansa. E quando ela cansa, ela vai parando de falar, porque ela perde forças. E uma pessoa negra sem forças é tudo que o racismo quer. E até nisso, as relações interraciais podem contribuir. Até neste ponto, as relações interraciais podem atuar favorecendo o racismo, ampliando a dinâmica do racismo e produzindo sobre a sociedade mais um campo de atuação do racismo na via dos afetos. A raça afeta o afeto. A racialização dos corpos posiciona esses corpos em lugares distintos. A gente querer negar isso e querer não dar atenção, não perceber o quão grave pode ser uma relação interracial quando ela não vem acompanhada de conhecimento, consciência política, consciência de classe, consciência racial, de gênero e de todas as outras possibilidades, a gente está reproduzindo as dinâmicas de opressão. Querer se movimentar na sociedade é querer enfrentar os desafios ou se adequar a eles. Não tem outro caminho. A gente tem que fazer um enfrentamento, se a gente realmente quer falar sobre isso, se a gente realmente quer entender o quanto isso é importante. E novamente, né, quando eu falo da minha perspectiva pessoal, eu vejo muitas pessoas que estão aí num lugar de vivência, num lugar de pessoa racializada não branca, fazendo a coisa acontecer, vivendo as suas politizações, tentando entender como que é a vida antirracista, e essa pessoa, não sendo uma pessoa não branca e também não sendo uma pessoa não negra, que não entende profundamente o que é ser uma pessoa branca, também não entende profundamente o que é ser uma pessoa negra, às vezes ela se considera, só pelo fato de não ser uma pessoa branca, uma pessoa que vai entender as outras vivências. Só que ela pode muito bem estar reproduzindo branquitude. Assim como eu digo, o fato de eu ser uma pessoa não branca, o fato de eu ser uma pessoa negra, não significa que eu vou entender também as dores de uma pessoa marrom, que eu vou entender as dores de uma pessoa indígena, que eu vou entender as dores de uma pessoa amarela. Eu vou precisar também me instrumentalizar, eu vou precisar também compreender a vivência dessas pessoas racializadas, que não são nem brancas e nem negras, dentro de um contexto que elas vivenciam, não para que eu saiba exatamente o que elas estão passando, mas para que eu consiga, pelo menos, entender como que eu posso transitar naquele espaço sem colocar sobre essa pessoa o dever de ter que me explicar, sem colocar sobre essa pessoa a presunção de que ela tenha que me ensinar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender. Eu preciso me instrumentalizar para que, no mínimo, eu tenha um lugar de partida de autonomia, um lugar de partida de, vamos chamar assim, proatividade
para que eu consiga conviver com aquele corpo sem colocar sobre ele mais sofrimentos. E o mesmo vale para outras pessoas. Não basta a gente apenas ler um pouquinho. Não basta se dizer, né, como vai falar Angela Davis, não basta se dizer antirracista, tem que ser. E ser é na ação, é no concreto, conhecendo as dificuldades e conhecendo as particularidades. E só assim a gente vai fazer. Por fim, para a gente acabar aqui, naquele episódio que eu coloco de número 57, que chama Eu Esperava Mais de Você, eu vou trazer texto de Lourenço Cardoso sobre branquitude crítica e branquitude acrítica. E ali eu vou dizer que não é porque a pessoa está estudando sobre branquitude, está entendendo a respeito, que ela está sendo crítica o bastante. Às vezes ela está tendo um antirracismo fantasiado, não é bem antirracismo. Para ter antirracismo tem que ter ação. E não adianta a pessoa estudar feminismo, não adianta a pessoa dar aula sobre raça, gênero e sexualidade se ela não pratica também essas coisas. O conhecimento guardado numa gaveta ou no cérebro é inútil quando ele não é transformado em ato, em ação transformadora. E não adianta se apegar nisso para falar assim, eu fiz o que eu pude. Nunca a gente vai fazer o suficiente quando o mundo continuar matando outras pessoas. A gente faz o que a gente pode, é verdade, mas isso não deve servir de julgamento para que a gente fale, até aqui eu cheguei. Mais do que aqui eu não estou disposto a ir. Vamos pensar o que nós estamos chamando de vantagem social, privilégio social, o que a gente está chamando de antirracismo, o que a gente está chamando de desconstrução na prática. Vamos pensar sobre isso? Vamos colocar nossa mão, nosso corpo, nossas ideias para se movimentarem na sociedade? E mais uma vez, obrigada pelo relato, obrigada por trazer essas questões para a gente. Isso é muito importante, que a gente vai dialogando com fatos reais, né? A gente vai dialogando com coisas concretas. E eu acho que a melhor produção de conhecimento é aquela que se dá também na concretude da vida. Então, obrigada pelos relatos. Mandem mais relatos que a gente vai lendo e comentando aos poucos cada um desses que tem chegado, tá? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?